Olá, eu sou o professor Michio Kaku. Gostaria de convidá-lo para uma viagem que desafiará tudo o que você aprendeu na escola sobre a origem da realidade. Quero que você feche os olhos por um momento e deixe a segurança da Terra para trás. Esqueça o seu trabalho, esqueça os problemas políticos, esqueça até mesmo o Sol que aquece o nosso planeta. Quero que você viaje na sua imaginação para além do Sistema Solar, passando pelos braços espirais da Via Láctea, além dos aglomerados de galáxias locais, até chegarmos à borda absoluta do universo observável. Estamos agora a 46 bilhões de anos-luz de casa. Diante de nós, há uma fronteira escura, o horizonte cósmico além do qual a luz não teve tempo de chegar até nós desde o início dos tempos. Agora, eu lhe peço para dar mais um passo proibido. Quero que você dê um passo para fora do universo. Durante a maior parte da história humana, e até mesmo durante a maior parte do século XX, essa solicitação seria considerada um absurdo científico. Dizia-se que o universo era, por definição, tudo o que existe. Perguntar o que havia fora do universo era considerado uma falácia lógica, tão sem sentido quanto perguntar o que há ao norte do Polo Norte. Acreditávamos na teoria do grande evento único. Acreditávamos que o Big Bang foi uma singularidade solitária que ocorreu uma única vez, há 13,8 bilhões de anos, criando o tempo e o espaço a partir do nada, e que nós somos os ocupantes exclusivos dessa bolha de realidade isolada na eternidade. Mas hoje, a física teórica está passando por uma revolução silenciosa, mas tectônica. As equações da teoria das cordas e os modelos mais avançados da inflação cósmica estão nos contando uma história muito diferente e infinitamente mais grandiosa. Elas nos dizem que o nosso Big Bang não foi um evento único. Ele não foi especial. Ele foi apenas um evento local. Para visualizar essa nova realidade, quero que você imagine algo muito simples, algo que você vê todos os dias na sua cozinha. Uma panela de água fervendo. Olhe para o fundo da panela. O que você vê? Você vê a formação de pequenas bolhas de vapor. Elas nascem do nada, expandem-se rapidamente devido à energia térmica. Sobem e, às vezes, estouram. Agora, imagine que essa água não é H2O. Imagine que essa água é um oceano de energia potencial pura, um campo de energia vasto, além da compreensão humana, existindo em 11 dimensões. Os físicos têm nomes técnicos para isso, como vácuo quântico ou falso vácuo. Mas eu gosto de usar um termo mais poético e antigo. Eu chamo isso de hiperespaço, ou, tomando emprestado da filosofia budista, o Nirvana. O Nirvana é o estado atemporal que existia antes do nosso universo nascer. É um oceano de possibilidades infinitas. E assim como a água fervendo na sua panela, esse oceano de Nirvana não é estático. Ele está fervilhando. Ele está vivo com flutuações quânticas violentas. Nesse cenário, o que é o Big Bang? O Big Bang é simplesmente o momento em que uma pequena flutuação nesse oceano ganha energia suficiente para se expandir. É o momento em que uma bolha de espaço-tempo se forma no meio do hiperespaço. Essa bolha se expande fenomenalmente rápido. Dentro dessa bolha, a energia do vácuo se converte em matéria. Estrelas se acendem, galáxias giram. E, em um pequeno canto dessa bolha, em um planeta rochoso, seres feitos de átomos de carbono abrem os olhos e começam a construir telescópios. Nós, seres humanos, estamos vivendo na pele de uma dessas bolhas. Nós flutuamos nesse oceano cósmico, acreditando que a nossa bolha é tudo o que existe. Mas as equações nos dizem que estamos cercados por outras bolhas, outros universos, outros Big Bangs que estão acontecendo agora mesmo, enquanto eu falo com você. Universos estão nascendo a cada fração de segundo. Universos estão morrendo e desaparecendo de volta para a espuma do Nirvana. Isso é o que chamamos de teoria do multiverso. Não é ficção científica. É uma consequência direta das nossas melhores teorias para unificar a gravidade com a mecânica quântica. Se você acredita na inflação cósmica,
a teoria que explica por que o nosso universo é tão liso e uniforme, você é quase forçado matematicamente a aceitar que a inflação não para. Ela acontece eternamente, criando um fractal infinito de universos bolha. É uma ideia linda, elegante e que nos dá uma sensação vertiginosa de humildade. Mas ela traz consigo um pesadelo logístico, um cenário de apocalipse que faria a morte térmica do universo parecer um passeio no parque. Volte para a analogia da panela de água fervendo. O que acontece quando a água ferve violentamente? As bolhas não ficam paradas. Elas se empurram, elas colidem, elas se fundem em bolhas maiores ou se destroem mutuamente em explosões de vapor. Se o multiverso é real, se existem infinitos universos nascendo no hiperespaço, então o lado de fora do nosso universo deve estar congestionado. Deveria ser como uma autoestrada na hora do rush em Nova York ou Tóquio, com universos batendo uns nos outros em um caos de destruição cósmica. Se outro universo colidisse com o nosso, seria o fim instantâneo e absoluto. Imagine uma parede de energia pura varrendo o céu na velocidade da luz. As paredes da nossa realidade seriam rasgadas. As leis da física, que são delicadamente ajustadas dentro da nossa bolha, poderiam ser reescritas instantaneamente. Talvez no outro universo a gravidade seja repulsiva. Talvez a força nuclear forte seja mais fraca. Se essas duas bolhas colidirem, a física invasora poderia dissolver todos os átomos do seu corpo em uma sopa de quarks desestruturados. Seria uma catástrofe de proporções bíblicas, aniquilando trilhões de galáxias em um piscar de olhos, sem deixar vestígios de que um dia estivemos aqui. Então, a pergunta que assombra os cosmólogos e os físicos de cordas não é apenas o multiverso existe, mas sim, por que ainda estamos vivos? Por que, se existem infinitas bolhas lá fora, em um oceano turbulento, nós não fomos esmagados por um vizinho agressivo? Por que olhamos para o céu noturno com nossos satélites, como o WMAP e o Planck, e vemos uma tranquilidade relativa? Por que não vemos as cicatrizes gigantescas de colisões constantes? Por que o céu não está cheio de outros universos invadindo o nosso território? Neste vídeo de 1 hora e 40 minutos, vou apresentar a vocês a física oculta que protege a nossa existência. Vou argumentar que a colisão de universos, embora teoricamente possível, é estatisticamente impossível de acontecer com frequência suficiente para nos preocupar hoje. Existe um mecanismo de segurança embutido na própria arquitetura do cosmos. Uma muralha invisível e dinâmica que mantém as bolhas afastadas, permitindo que a vida floresça em isolamento seguro. Para entender essa proteção, precisaremos mergulhar no coração da teoria da inflação eterna. Vamos descobrir que o espaço entre os universos não é um vazio passivo. Ele é um monstro dinâmico. Ele se estica. Ele cresce. Vamos descobrir que o queijo do multiverso, o espaço vazio do hiperespaço, cresce muito mais rápido do que os buracos do multiverso, os universos bolha. Imagine 2 corredores olímpicos em uma esteira rolante infinita. Eles tentam correr um em direção ao outro para se abraçar, para colidir, mas a esteira sob seus pés está se movendo em direções opostas a uma velocidade superior à da luz. Por mais rápido que eles corram, por mais que eles tentem se tocar, o espaço entre eles aumenta implacavelmente. Eles estão isolados não por paredes físicas, mas pela velocidade insana da expansão do próprio hiperespaço. Essa é a razão pela qual estamos seguros. A solidão é o preço da nossa segurança. O isolamento cósmico é o que nos salva da aniquilação. Mas, como todo bom detetive científico sabe, não existe crime perfeito e não existe regra sem exceção. Às vezes, muito raramente, o impossível acontece. Às vezes, 2 bolhas nascem tão próximas no tempo e no espaço que a esteira não tem tempo suficiente de separá-las antes que elas se toquem. E nós temos evidências, ou pelo menos pistas intrigantes e arrepiantes, de que isso pode ter acontecido conosco no passado distante.
Vamos analisar a misteriosa mancha fria, Cold Spot, na radiação cósmica de fundo, uma região do céu na constelação de Erídanos, que é inexplicavelmente fria, vasta e vazia. Muitos físicos, inclusive eu, suspeitam que aquilo não é um mero acaso estatístico. Aquilo pode ser uma cicatriz, um hematoma cósmico, a marca deixada quando outro universo raspou no nosso há bilhões de anos, como dois carros trocando tinta em um estacionamento antes de serem afastados pela inflação. Se isso for verdade, é a primeira evidência tangível, a primeira impressão digital de que não estamos sozinhos no Nirvana. Ao longo desta jornada, vamos explorar também a paisagem cósmica da teoria das cordas. Vamos entender por que, se pudéssemos viajar para esses outros universos bolha, provavelmente não encontraríamos versões alternativas de nós mesmos, mas sim um ambiente hostil e estéril. Entenderemos que cada bolha pode ter suas próprias leis da física e que a maioria delas são universos natimortos, sem luz, sem átomos, sem vida. Veremos que o nosso universo é uma ilha rara de complexidade e estabilidade em um oceano de caos inflacionário e que a impossibilidade de contato direto com nossos vizinhos é, na verdade, a maior sorte que poderíamos ter. Preparem-se para expandir a sua consciência para 11 dimensões. Preparem-se para deixar de ver o Big Bang como o começo de tudo e passar a vê-lo como um pequeno estalo em uma sinfonia eterna de criação e destruição. Bem-vindos ao multiverso. Bem-vindos ao oceano de Nirvana. Para compreendermos verdadeiramente por que o nosso universo não é esmagado rotineiramente por outros universos, precisamos abrir o capô do cosmos e olhar para o motor que impulsiona tudo isso. Precisamos entender a mecânica da criação. Durante décadas, os cosmólogos guardaram um segredo um tanto embaraçoso. Chamávamos a nossa teoria principal de teoria do Big Bang, mas, na verdade, ela não dizia nada sobre o Bang em si. A teoria clássica, baseada apenas na relatividade geral de Einstein, descrevia o que aconteceu depois da explosão. Ela nos dava um roteiro detalhado da evolução do universo a partir do primeiro segundo, mostrando como a sopa primordial esfriou para formar prótons, depois átomos e, finalmente, estrelas. Mas se você perguntasse a um físico nos anos 1970 o que causou a explosão, o que fez o universo expandir, por que ele explodiu, a resposta seria um silêncio constrangedor. Nós não sabíamos. O Big Bang era apenas uma condição inicial assumida, um dado inserido na equação à mão. Não tínhamos um mecanismo físico para a gênese da expansão. Tudo isso mudou em uma noite fatídica em dezembro de 1979, quando um jovem físico chamado Alan Guth, trabalhando tarde da noite no SLAC, Stanford Linear Accelerator Center, teve uma revelação que mudaria a cosmologia para sempre. Guth estava lutando com problemas técnicos da física de partículas, especificamente sobre monópolos magnéticos, quando percebeu que as equações permitiam um estado bizarro da matéria no universo primitivo. Ele descobriu que, sob certas condições extremas de energia, a gravidade poderia se comportar de maneira oposta ao que estamos acostumados. Em vez de atrair, a gravidade poderia se tornar repulsiva. Pense nisso por um momento. Isaac Newton nos ensinou que a gravidade é sempre atrativa. A Terra puxa a maçã, o Sol puxa a Terra. Mas Einstein, em sua genialidade, já havia deixado uma porta aberta para a gravidade repulsiva em suas equações de campo, através da famosa constante cosmológica. Guth percebeu que, no instante inimaginavelmente breve após o nascimento do universo, estamos falando de 10 segundos, o universo poderia ter ficado preso em um estado de falso vácuo. Este não é o vácuo vazio que imaginamos. Na teoria quântica de campos, o vácuo não é o nada, é o estado de energia mais baixa possível. Mas existe a possibilidade de um falso vácuo. Um estado metaestável onde o campo de energia contém uma quantidade colossal de energia potencial, mas está temporariamente preso, como uma bola equilibrada no topo de uma colina íngreme. A bola quer rolar para baixo,
para o estado de energia mínima, o verdadeiro vácuo, mas algo assegura lá em cima por um breve momento. Enquanto o universo estava preso nesse estado de falso vácuo, a pressão negativa gerada por essa energia criou uma força gravitacional repulsiva de magnitude titânica. Essa força não apenas empurrou o universo para fora, ela o despedaçou, expandindo o espaço-tempo a uma velocidade muito, muito superior à velocidade da luz. Isso é o que chamamos de inflação. Em uma fração de segundo infinitesimal, uma região do espaço muito menor que um próton foi inflada até o tamanho de uma toranja, e depois continuou a expandir-se para se tornar o universo observável que vemos hoje. Foi a inflação que colocou o Bang no Big Bang. Foi essa força antigravitacional violenta que esticou o tecido do cosmos, alisando-o e tornando-o uniforme. Agora você pode perguntar, mas professor Kaku, isso não viola a relatividade? Nada pode viajar mais rápido que a luz. Essa é uma confusão comum. A teoria da relatividade especial diz que nada material, nenhuma informação e nenhuma partícula pode viajar através do espaço mais rápido que a luz. Mas ela não diz nada sobre a velocidade com que o próprio espaço pode se esticar. O espaço vazio pode se expandir a qualquer velocidade que desejar, inclusive bilhões de vezes a velocidade da luz. Durante a inflação, foi o palco que cresceu, arrastando as galáxias, ou melhor, os precursores quânticos das galáxias, com ele. Mas a parte mais alucinante dessa teoria, e a que nos leva diretamente ao coração do multiverso e da impossibilidade de colisão, é o conceito de inflação eterna. Logo após Alan Guth propor a inflação, físicos como Andrei Linde, Paul Steinhardt e Alexander Vilenkin perceberam algo extraordinário nas equações. Eles notaram que, uma vez que a inflação começa, é muito difícil fazê-la parar em todos os lugares ao mesmo tempo. Imagine o falso vácuo como um bloco gigantesco de material radioativo, como o urânio. O urânio é instável. Ele decai, mas ele não decai todo de uma vez. O decaimento radioativo é um processo quântico, probabilístico. Um átomo aqui decai, outro átomo ali decai, mas o bloco como um todo leva tempo para se transformar. O falso vácuo funciona de maneira similar. Ele é instável. Ele quer decair para o verdadeiro vácuo. Quando uma pequena região do falso vácuo decai, a energia potencial que estava armazenada ali é liberada instantaneamente. Essa liberação de energia é o que chamamos de fim da inflação, naquela região específica. A energia se converte em uma sopa quente de partículas, quarks, elétrons, fótons. A gravidade repulsiva desliga e a gravidade atrativa normal assume o comando, desacelerando a expansão. Para quem está dentro dessa região, parece que o universo acabou de nascer em uma explosão de fogo. Isso é o nosso Big Bang, a nossa bolha. Mas aqui está o truque, o detalhe matemático que cria o infinito. Enquanto essa pequena região decaiu e formou o nosso universo, o resto do falso vácuo ao redor dela não decaiu. E o que o falso vácuo faz quando não está decaindo? Ele infla, e ele infla exponencialmente, dobrando de tamanho a cada fração de segundo. O espaço entre as bolhas decaídas cresce tão rápido, mas tão rápido, que domina completamente o processo. Imagine que você tem um pedaço de massa de pão crescendo no forno. A massa representa o falso vácuo inflando. Agora, imagine que dentro dessa massa começam a se formar buracos, as bolhas de universo onde a inflação parou. Mesmo que novos buracos estejam se formando o tempo todo, a massa de pão está crescendo tão insanamente rápido que os buracos são afastados uns dos outros a velocidades vertiginosas. A taxa de criação de espaço, inflação, é sempre maior do que a taxa de conversão desse espaço em universos, decaimento. O resultado é que a inflação nunca termina globalmente. Ela só termina localmente, em pequenas ilhas de estabilidade. Isso é a inflação eterna. Isso transforma a nossa visão do cosmos. O Big Bang deixa de ser a origem de tudo e passa a ser apenas o nascimento da nossa bolha.
O multiverso é, portanto, um fractal de universos, um processo contínuo de gênese. Em algum lugar lá fora, muito além do nosso horizonte de partículas, a inflação ainda está acontecendo violentamente, gerando novas bolhas, novos Big Bangs, novas realidades. É uma árvore cósmica que cresce para sempre, brotando novos ramos que nunca param de crescer. E aqui chegamos ao ponto crucial da nossa tese sobre a impossibilidade de colisão. A razão pela qual as colisões são estatisticamente raras e por que não estamos sendo bombardeados por universos vizinhos neste exato momento reside na dinâmica dessa expansão. O queijo, o espaço inflacionário entre as bolhas, expande-se exponencialmente. As bolhas, os universos como o nosso, expandem-se a uma taxa muito menor, ditada pela gravidade e pela energia escura residual. É uma corrida desigual. O espaço que nos separa de qualquer outro universo vizinho está sendo criado mais rápido do que a luz pode viajar através dele. Isso cria um horizonte de eventos efetivo entre os universos. Vamos usar uma analogia para visualizar isso. Imagine que você está correndo em uma esteira. Você é o universo A. Atrás de você, na mesma esteira, está outro corredor, o universo B. Vocês querem se encontrar. Vocês querem colidir, mas a esteira está se movendo para trás a 10,00 km/h, enquanto vocês só conseguem correr a 20 km/h. Não importa o quanto vocês tentem, a distância entre vocês aumenta a cada segundo. O chão, o hiperespaço inflacionário, está arrastando vocês para longe um do outro. A única maneira de dois universos colidirem é se eles nascerem incrivelmente próximos um do outro, quase tocando-se no momento da nucleação, antes que a inflação tenha tempo de separá-los. Isso acontece? Sim, a teoria permite. E é por isso que procuramos cicatrizes no céu, como a mancha fria. Mas, na vasta maioria dos casos, a inflação é o isolante perfeito. Ela é o mecanismo de segurança cósmica. Ela garante que cada experimento do universo, cada bolha com suas próprias leis da física, tenha espaço para respirar e evoluir sem ser perturbado pelos vizinhos. Esse conceito também resolve um dos maiores mistérios filosóficos da física: a questão do almoço grátis. Há um ditado que diz que não existe almoço grátis. Você não pode criar algo do nada. A lei da conservação de energia diz que a energia não pode ser criada nem destruída. Então, de onde veio toda a energia para criar 100 bilhões de galáxias no nosso universo? E para criar infinitos universos no multiverso? A teoria da inflação eterna nos dá a resposta, e ela é de uma elegância estonteante. A energia total do universo é, na verdade, zero. Como isso é possível? A matéria tem energia positiva. Estrelas, os planetas, você e eu. Tudo isso é energia positiva. GaIrMC $2. Mas a gravidade tem energia negativa. Para separar a Terra do Sol, você precisa adicionar energia ao sistema, o que significa que o estado ligado gravitacional tem energia negativa. Cálculos mostram que a quantidade total de energia positiva da matéria no universo cancela quase perfeitamente a quantidade total de energia negativa da gravidade. E Ingios plus Ithios e $0. O universo é, essencialmente, nada, separado em duas partes opostas. O que a inflação faz é tirar vantagem disso. Como a energia total é zero, não custa nada criar um universo. O falso vácuo pode criar quantidades ilimitadas de espaço e matéria sem violar a conservação de energia, porque para cada pedaço de matéria positiva criado, ele cria um poço de gravidade negativa equivalente. É o almoço grátis supremo. O universo não precisa de um tanque de combustível externo. Ele se autoalimenta. A gravidade repulsiva do falso vácuo extrai energia do nada para criar o tudo. E como esse processo é ilimitado, a criação de universos pode continuar para sempre. Portanto, o motor da criação não é uma singularidade mística no passado. É um campo físico,
permeando o hiperespaço, ativo agora, ativo sempre. Nós somos apenas um subproduto, uma exaustão desse motor. Quando o motor engasga e para de funcionar em um ponto, surge uma bolha. Essa bolha somos nós. Mas o motor continua rugindo ao nosso redor, além do horizonte. Isso nos dá uma perspectiva vertiginosa. Significa que a realidade é muito maior do que imaginávamos. Não somos apenas um planeta girando em torno de uma estrela em uma galáxia. Somos uma bolha de estabilidade flutuando em um mar de instabilidade criativa eterna. E a razão pela qual não colidimos é porque esse mar está se expandindo tão violentamente que nos protege da nossa própria insignificância. O isolamento é a regra. O contato é a exceção proibida pela geometria inflacionária. Agora, precisamos aprofundar a questão do impossível. Falei que a esteira corre mais rápido que os corredores. Mas quão rápido? E será que essa velocidade é realmente intransponível? Para entender isso, precisamos entrar na mecânica da fuga do hiperespaço. Precisamos entender como a geometria de 11 dimensões conspira para manter as bolhas separadas. Na próxima parte, vamos analisar a corrida impossível. Vamos ver por que, mesmo se tivéssemos naves capazes de viajar na velocidade da luz, jamais alcançaríamos a borda da nossa bolha para ver o universo vizinho. Vamos descobrir que estamos presos não por paredes, mas pela expansão do espaço. Preparem-se, pois vamos ver por que a porta de saída do nosso universo está se afastando de nós mais rápido do que podemos correr em direção a ela. Agora que entendemos o motor que cria os universos, o mecanismo da inflação eterna, precisamos enfrentar a consequência mais frustrante e, ao mesmo tempo, mais protetora dessa teoria. Se existem infinitos universos lá fora, borbulhando no oceano do Nirvana, a curiosidade humana, aquela força incontrolável que nos levou à Lua e além, grita uma pergunta imediata. Podemos ir até lá? Se o nosso universo é apenas uma bolha flutuando no hiperespaço, poderíamos construir uma nave estelar superavançada, viajar até a borda do nosso universo, furar a parede da bolha e navegar pelo espaço intermediário para visitar os nossos vizinhos cósmicos? Poderíamos ver como são as leis da física em outro Big Bang? A resposta que a matemática nos dá é um trágico e retumbante não. E a razão não é porque não temos tecnologia suficiente. Mesmo que tivéssemos naves capazes de viajar à velocidade da luz, ou até mesmo naves que dobrassem o espaço como em Star Trek, ainda assim estaríamos presos. Nós somos prisioneiros da geometria. Estamos presos no que eu chamo de a corrida impossível. Para entender por que jamais poderemos escapar da nossa bolha para tocar outra, precisamos compreender a natureza dinâmica do espaço que existe entre os universos. Lembre-se da nossa analogia da massa de pão crescendo no forno. Os universos são os buracos de ar dentro da massa. A massa em si é o falso vácuo, o hiperespaço inflacionário. O ponto crucial que muitas vezes escapa à intuição é a velocidade com que essa massa está crescendo. A inflação não é apenas rápida, ela é exponencial. Isso significa que a taxa de expansão dobra a cada fração de segundo. Imagine que você é um habitante do universo A e quer viajar para o universo B, que nasceu logo ao lado, a apenas alguns milímetros de distância no hiperespaço inicial. Você entra na sua nave, que viaja à velocidade da luz, e parte em direção à fronteira. No momento em que você começa a viagem, a distância é pequena. Mas enquanto você viaja, o espaço entre o universo A e o universo B está sendo esticado pela inflação eterna. E essa é a chave. O espaço inflacionário se expande mais rápido do que a luz pode viajar através dele. Isso não viola a relatividade de Einstein, porque a relatividade diz que objetos não podem se mover através do espaço mais rápido que a luz, mas o próprio espaço pode se expandir na velocidade que quiser. Então, você está correndo a 300 mil km/h em direção à saída. Mas o chão, o espaço entre os universos, está se criando e se alongando a uma velocidade muito superior. É como tentar correr em uma esteira rolante
que está acelerando exponencialmente na direção oposta. A cada segundo que passa, o universo B não está mais perto. Ele está incalculavelmente mais longe. O vizinho, que estava a milímetros de distância no início, depois de um segundo, pode estar a bilhões de anos-luz de distância. Você nunca alcançará a borda. Você nunca cruzará o abismo. O isolamento é garantido não por uma parede de tijolos, mas por um abismo que se torna infinito mais rápido do que você pode percorrê-lo. Vamos aprofundar a geometria disso, porque é aqui que a mente humana começa a dobrar. Dentro da nossa bolha, o nosso universo, a inflação parou. A energia do vácuo decaiu e se transformou em matéria. A expansão que vemos hoje, a lei de Hubble, é apenas um resíduo, um eco manso daquela explosão inicial, agora impulsionado suavemente pela energia escura. É uma expansão lenta comparada ao que acontece lá fora. Mas, lá fora, no bulk, o volume do hiperespaço entre as bolhas, a inflação ainda está rugindo com força total. Isso cria uma situação paradoxal chamada separação causal. Dois eventos são causalmente separados quando a luz de um nunca pode alcançar o outro. No cenário do multiverso inflacionário, a vasta maioria dos universos bolha são causalmente desconectados uns dos outros. Isso significa que, mesmo que você tivesse um telescópio infinitamente poderoso, capaz de ver através do tecido do espaço-tempo, você nunca veria a luz de outro universo. Por quê? Porque os fótons emitidos por aquele universo estão tentando chegar até nós, nadando contra a correnteza da inflação. O espaço está sendo criado entre nós e o fóton mais rápido do que o fóton pode nadar. A luz deles nunca chegará aqui. A nossa luz nunca chegará lá. Nós somos fantasmas uns para os outros. Existimos simultaneamente no grande esquema do Nirvana, mas somos funcionalmente inexistentes uns para os outros. Isso é o que torna a colisão impossível na maioria dos casos. Para colidir, duas coisas precisam ocupar o mesmo ponto no espaço ao mesmo tempo. Mas se o espaço entre elas está crescendo para o infinito, elas estão condenadas a uma solidão eterna. Há outra camada de complexidade nesta prisão geométrica: a estrutura interna da bolha. Para nós, que vivemos dentro, o universo parece infinito, ou pelo menos vasto o suficiente para parecer infinito. Olhamos em todas as direções e vemos galáxias e mais galáxias. Mas visto de fora, do ponto de vista do hiperespaço, a nossa bolha é finita. Ela tem um tamanho definido que cresce com o tempo. Como algo pode ser finito por fora e infinito por dentro? A resposta está na curvatura do espaço-tempo. A geometria dentro de uma bolha inflacionária é o que chamamos de um universo aberto de curvatura negativa, ou, em alguns modelos, plano, mas infinito em extensão espacial. As equações da relatividade geral permitem que um espaço finito encapsule um volume infinito, dependendo de como você mede as distâncias e o tempo. Isso soa como mágica, mas é matemática. Pense na TARDIS, de Doctor Who. É maior por dentro do que por fora. Na física real, isso significa que, se você tentar viajar até a borda do universo para sair dele, você nunca encontrará a borda. O espaço se curva e se estende de tal maneira que você poderia viajar para sempre em linha reta e nunca encontraria uma parede onde está escrito "Fim do universo, bem-vindo ao hiperespaço". Você estaria viajando para sempre dentro da bolha, perseguindo um horizonte que recua eternamente. Para sair, você não precisaria apenas viajar no espaço. Você precisaria viajar ortogonalmente ao espaço, em uma dimensão extra. Você precisaria pular para fora da folha de papel, em vez de caminhar sobre ela. E nós, seres tridimensionais feitos de matéria presa à membrana do nosso universo, não temos como fazer esse salto. Estamos colados ao tecido da nossa própria bolha. Essa corrida impossível é o mecanismo de segurança definitivo do cosmos. Se os universos pudessem se mover livremente e colidir facilmente, a vida seria impossível.
A estabilidade necessária para a evolução biológica requer bilhões de anos de sossego. Imagine se, a cada 1.000.000 de anos, o céu se rasgasse e as leis da física mudassem, porque um universo vizinho esbarrou no nosso. A constante gravitacional mudaria. As órbitas dos planetas se desestabilizariam. A Terra seria lançada no Sol ou ejetada para o frio interestelar. A química orgânica se desfaria. A inflação eterna, ao criar esse espaço intransponível entre as bolhas, atua como um sistema de isolamento de choque. Ela garante que cada experimento cósmico, cada universo, seja hermeticamente fechado em sua própria câmara de vácuo em expansão. O queijo suíço do multiverso tem muito mais queijo, espaço vazio, do que buracos, universos. E o queijo está fermentando e crescendo o tempo todo. Mas vamos desafiar essa ideia por um momento. E se usássemos atalhos? Falamos em vídeos anteriores sobre buracos de minhoca, as pontes Einstein-Rosen. Poderíamos criar um buraco de minhoca que conectasse o universo A ao universo B, cortando o caminho pelo hiperespaço sem ter que percorrer a distância inflacionária? Teoricamente, na física das cordas, é possível imaginar um tubo conectando duas bolhas. Mas aqui, voltamos ao problema da instabilidade que discutimos na série sobre buracos de minhoca. Um buraco de minhoca que conecta dois universos diferentes é inerentemente instável. A garganta do buraco de minhoca estaria imersa no hiperespaço. E o hiperespaço é um lugar de energia violenta e expansão rápida. As forças de maré gravitacionais do lado de fora do tubo, no bulk, tentariam esmagá-lo ou esticá-lo até ele arrebentar. Além disso, há o problema das leis da física diferentes. Se o universo A tem uma constante cosmológica diferente do universo B, haverá um gradiente de pressão colossal através do buraco. Imagine abrir uma porta submarina que conecta uma sala com ar a 1 atmosfera, nosso universo, a uma sala com água a 1.000 atmosferas. O outro universo. O fluxo seria catastrófico. A energia do vácuo do universo de maior energia invadiria o de menor energia, destruindo tudo no caminho na velocidade da luz. A bolha de vácuo verdadeiro comeria a bolha de vácuo falso, ou a de vácuo intermediário. Portanto, mesmo que conseguíssemos construir a ponte, atravessá-la seria suicídio. A natureza parece conspirar ativamente para manter as bolhas separadas. O isolamento não é apenas uma questão de distância, é uma questão de compatibilidade energética. Isso nos leva a uma reflexão sobre a nossa própria insignificância e, paradoxalmente, a nossa sorte. Nós, frequentemente, nos sentimos pequenos quando olhamos para as estrelas. Mas a teoria da inflação eterna nos diz que somos ainda menores do que pensávamos. Todo o nosso universo observável, todas as estrelas e galáxias que podemos ver, é apenas uma fração minúscula da nossa própria bolha. A nossa bolha pode ser infinitamente maior do que o que vemos. E a nossa bolha é apenas um grão de areia em uma praia infinita de outras bolhas. Mas essa pequenez é o que nos protege. Se fôssemos maiores, se ocupássemos uma parte significativa do hiperespaço, a probabilidade de colisão aumentaria. Sendo pequenos pontos de ordem em um mar vasto de desordem inflacionária, somos estatisticamente invisíveis para os outros universos. A probabilidade de 2 grãos de areia colidirem no meio do Oceano Pacífico é pequena. A probabilidade de 2 bolhas de universo colidirem no Oceano do Nirvana, enquanto o oceano se expande mais rápido que a luz, é ainda menor. É o impossível estatístico. No entanto, a palavra impossível na física deve ser sempre usada com cautela. Impossível não significa nunca acontece. Significa acontece muito raramente. Em um multiverso eterno, onde o tempo é infinito, eventos raros acabam acontecendo. A corrida impossível descreve o cenário padrão, bolhas nascendo longe umas das outras e sendo afastadas. Mas o que acontece se 2 bolhas nascerem siamesas? O que acontece se, em uma flutuação quântica bizarra, 2 regiões do falso vácuo decaírem exatamente no mesmo lugar e ao mesmo tempo? Nesse caso, a esteira não tem tempo de agir.
As bolhas começam a expandir e antes que o espaço entre elas se torne infinito, suas paredes se tocam. Isso é uma colisão de bolhas. E embora eu tenha dito que isso seria catastrófico, talvez, apenas talvez, se a colisão for de raspão, se for apenas um toque suave nas bordas externas no início dos tempos, nós poderíamos sobreviver para contar a história. Poderíamos ter uma cicatriz no céu para provar. A corrida impossível explica por que não somos destruídos hoje, mas não garante que não fomos tocados no passado. Nesta sessão, estabelecemos a regra de ouro do multiverso. A expansão vence a viagem. O espaço vence a matéria. A geometria vence a vontade. Você não pode fugir da sua bolha porque o caminho para fora é uma estrada que cresce mais rápido do que as suas pernas. Estamos confinados à nossa realidade. E isso é bom. É o confinamento que nos permite existir. Mas a ciência vive de procurar as falhas na regra. Vive de procurar o cisne negro. E os astrônomos acreditam que encontraram esse cisne negro. Eles encontraram algo no céu que não deveria estar lá. Uma mancha fria. Um buraco no mapa de calor do universo. Será que essa é a prova de que a corrida impossível falhou uma vez? Será que fomos atingidos? Na próxima parte, vamos investigar a cena do crime cósmico. Vamos olhar para a cicatriz cósmica. Vamos analisar a evidência de que, há bilhões de anos, o nosso universo teve um acidente de trânsito com outro. Preparem-se, pois a teoria perfeita do isolamento está prestes a enfrentar a evidência observacional do caos. A muralha inflacionária pode ter uma rachadura. Até agora, nossa viagem pelo multiverso foi guiada pela bússola da lógica teórica. Navegamos pelas equações da inflação eterna, exploramos a geometria de 11 dimensões e confiamos na elegância da matemática para nos dizer que estamos isolados em nossa bolha. Estabelecemos a regra geral. O espaço inflacionário entre os universos se expande tão rápido que o contato é proibido. Mas, como qualquer cientista experimental lhe dirá, a natureza tem um hábito irritante e maravilhoso de desobedecer às nossas regras de impossibilidade. A teoria diz nunca, mas a realidade às vezes sussurra talvez. E se eu lhe dissesse que a prova de que não estamos sozinhos no cosmos não está em uma equação complexa, escrita em um quadro negro em Princeton, mas impressa no próprio céu noturno, visível para os nossos satélites mais sensíveis? E se eu lhe dissesse que o nosso universo carrega uma cicatriz de batalha, um hematoma antigo que sugere que, em algum momento na nossa pré-história cósmica, nós nos envolvemos em um acidente de trânsito interdimensional? Para entender essa evidência, precisamos falar sobre a fotografia de bebê do nosso universo. Precisamos falar sobre a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, CMB, Cosmic Microwave Background. Esta é a luz mais antiga do universo. Ela foi emitida 380 mil anos após o Big Bang, no momento em que o universo esfriou o suficiente para se tornar transparente. Antes disso, o cosmos era um plasma opaco e incandescente de prótons e elétrons.